Olá a todos, me chamo Mônica, sou graduanda de fisioterapia, cursando o sexto semestre pela Universidade UDF. Eu e a Giovana iremos abordar um assunto de suma importância, que é a artrite idiopática juvenil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a IJ pode ser definida como uma patologia crônica, inflamatória, autoimune, no qual o sistema imunológico do organismo ataca os tecidos que envolvem as articulações, podendo levar a um desenvolvimento de deformidades e limitações de atividades de vida diária. Essa doença, nesse período, essa doença atinge de 8, 12 aos 16 anos, levando aí para uma vida adulta. Algumas crianças com IJ podem apresentar performance física com acompanhamento de capacidade, com comprometimento de capacidade aeróbica e anaeróbica, levando uma baixa capacidade de executar atividades esportivas. Então, essa criança, no decorrer da sua escola, de atividades, educação física, elas são impedidas, infelizmente, de participar. E é uma doença também que atinge mais o sexo feminino. Não há uma causa comprovada, mas alguns estudos científicos apontam que os fatores imunológicos, genéticos e infecciosos estão envolvidos. A doença pode ser desencadeada por algumas infecções virais e bactérias, por estresse emocional ou por traumatismo articulares. Sinais e sintomas dessa doença é a anorexia, a fadiga, a perda de peso e a diminuição do crescimento dessa criança. O artrite é uma dor, calor, robô e edema e perda de funcional. É uma ou mais articulações de joelhos e tornozelos, punhos e cotovelo e quadril. Então, a criança, quando ela apresenta essa idiopatia, ela apresenta edema, por exemplo, no punho, e dá um edema. Essa articulação, ela vai tendo rigidez, então impede essa criança de fazer movimentos, de se movimentar. É uma doença que maltrata muito essa criança. E, além disso, ainda traz uma inflamação ocular, que é edema nos olhos, com muita vermelhidão. Vou passar agora a palavra para a Giovana. A artrite reumatoide juvenil, ela tem alguns tipos, que são a oligoarticular, a poliarticular, a sistêmica e a relacionada com itesite. A oligoarticular, ela é caracterizada por inflamação em menos de 5 articulações nos 6 primeiros meses de doença. A poliarticular, ela é caracterizada por inflamação em mais de 5 articulações no início da doença. A sistêmica, ela também é conhecida como doença de Still e ela vem acompanhada de febre. E a relacionada com itesite, ela é inflamações nas articulações e nas inserções dos ligamentos e dos tendões. O diagnóstico tem alguns exames que nós podemos fazer para diagnosticar, que é o PCR, como por exemplo, que é a proteína C reativa, ela serve para avaliar a inflamação. Também tem um anticorpo antinúcleo, que ele vai dar positivo com maior frequência na artrite. E também tem a análise do líquido sinovial, ele serve para avaliar se tem alguma infecção, e o ultrassom também vai ajudar bastante no diagnóstico da doença. O tratamento, ele é feito com o reumatologista pediatra e também vai usar alguns fármacos, e a fisioterapia também vai ajudar bastante no tratamento. E o objetivo da fisioterapia nesse tratamento é trazer o alívio da dor e também aumentar a amplitude de movimento, melhorar a função motora e, consequentemente, isso vai trazer a qualidade de vida para o paciente. O tratamento com a fisioterapia, nós podemos utilizar a hidroterapia, a cinesioterapia, a laser terapia e também tem alguns alongamentos que podemos fazer. A hidroterapia é bom porque ela tem alguns efeitos, algumas propriedades fisiológicas. A cinesioterapia,
é bom a gente começar com alguns exercícios passivos e, com o passar do tempo, a gente ir passando para o exercício assistido, até passar para o exercício ativo. Também a laser terapia é boa porque ela é anti-inflamatória e também os alongamentos vai ajudar nesse tratamento. E nós trouxemos um relato de uma paciente que ela é portadora da doença e ela vai explicar um pouquinho melhor. Oi, meu nome é Majuli, eu sou aluna do 3º ano de Medicina e faço parte da Liga Acadêmica de Reumatologia e Imunologia da Uningá. E hoje eu tô aqui para falar com vocês, não como estudante de medicina, não como ninguém da área da saúde, mas sim como alguém que é portadora de uma doença autoimune. No caso, eu sou portadora da artrite reumatoide e vou contar um pouquinho para vocês da minha história, de quando eu fui diagnosticada, de quais foram os meus sintomas, de como foi a vida para lidar com a doença, um pouquinho disso. Bom, então, eu tive artrite reumatoide juvenil. Naquela época ainda era artrite reumatoide juvenil. Hoje a gente chama de artrite reumatoide idiopática. Mas eu fui diagnosticada quando eu tinha 8 anos e os primeiros sintomas que eu tive eram fortes dores em todas as articulações e no corpo. Eu cheguei a ter febre e naquela época não era comum criança ter reumatismo, né? Por isso que tem até esse estigma de que reumatismo é uma doença de velho, quando na realidade não. Tem muitas crianças com muitas doenças reumáticas, que isso é uma das coisas que a gente quer trazer para o simpósio, que é muito importante. Mas voltando. Aí, aos 18 anos, eu fui diagnosticada. Demorou para ser diagnosticada, passei por vários médicos. A princípio até acharam que era leucemia, por conta do hemograma que dava, e não tinham pedido FAM, nenhum exame próprio para doença autoimune. Então, tanto que aí me encaminharam para um reumato aqui de Maringá, e foi nele que aí ele pediu todos os exames, tudo certinho, fez o exame físico, né? E aí fui diagnosticada com artrite reumatoide idiopática. E só que naquela época o tratamento era todo voltado para pessoas adultas. E é diferente o tratamento que você faz voltado para criança e o que você faz voltado para pessoas adultas. E aí fiquei sabendo de uma reumato lá em Londrina que era especialista em criança, era uma reumato pediatra. E aí fui nela, e aí o caso da minha doença era bem agressiva, ela se apresentou bem agressiva. Então, o tratamento que ela passou para os meus pais foi assim: como a doença está sendo muito agressiva, a gente tem que atacar ela igualmente. Então, a gente já... O primeiro tratamento já foi com hidroxicloroquina, metrotrexato e corticoide. Era aquela bomba mesmo. E fiz esse tratamento durante 10 anos. E por ter sido um tratamento que ela... é a abordagem dela também, né? Mas por ela ter optado por essa forma de tratamento, a doença não chegou a me deixar com nenhuma sequela grave. Então, assim, se você olha pra mim, as minhas juntas, só do dedo é um pouco mais gordinha, né? Que a gente fala que são os nódulos que ficam. Mas em relação à sequela em si, eu tive por causa do uso do corticoide. Como eu usei muitos e muitos anos, quando eu tive 18 anos eu comecei com muita dor no ombro esquerdo. E aí fui nos médicos, tudo, e me diagnosticaram com uma
tendinite e bursite, né? Que eles chamam de tenossinovite. E daí tudo bem, eu fiz tratamento com anti-inflamatório, indometacina, só que a dor não passava, a dor aumentava, e eu comecei a perceber que os sintomas que eu sentia das articulações de quando eu estava com a artrite atuando, né? Porque graças a Deus ela tá em remissão. Foram os mesmos. Então eu percebi que, bom, não era só isso, não era só uma bursite, só uma tenossinovite. Foi então que eu entrei em contato com a minha reumato e falei, olha, tá assim e assim, o que eu faço? E aí ela falou, olha, você faz ultrassom, vamos fazer uns exames e eu queria que você voltasse a tomar corticoide. E aí eu falei pra ela, não vou voltar a tomar corticoide, vou tentar fazer uso só do anti-inflamatório. E aí foi indo, e aí fui levando, só que daí em 2014 eu percebi que eu tava perdendo o movimento do meu braço esquerdo. E aí comecei a ir atrás de outros médicos, já que a minha reumato tinha se aposentado. E fiz vários exames, o FAN deu negativo, porque a minha arterite está em remissão. Então, dava tudo negativo. Até que eu fui em um médico e já diagnosticou com necrose avascular do úmero, que é uma sequela do uso de corticoide durante muito tempo. Então, eu perdi o movimento do braço esquerdo, do ombro esquerdo, tive que fazer cirurgia, tenho uma pequena, grande cicatriz e tive que colocar uma prótese, porque o osso, assim, a cabeça do úmero até a metade já tava morta. E aí agora tô no processo de fisioterapia, de recuperação dos movimentos, já melhorou bastante. A dor que eu sentia já sumiu, mas isso é um dos contras do tratamento com corticoide, né? Mas ele é essencial para o tratamento de uma doença reumática, infelizmente. É o que tem no mercado e é o que surte efeito. Tanto que foi o que, para mim, ele, o metrotrexato e a hidroxicloroquina, foi o que fizeram com que a minha doença entrasse em remissão. Ela entrou em remissão quando eu estava com uns 16, 17 anos. E até hoje ela ainda não se manifestou, pode se manifestar a qualquer momento, eu tô ciente disso, né? A gente é ciente disso porque é uma doença autoimune, ela não tem cura. Então, mas é isso. Então hoje em dia eu consigo levar minha vida normal, bem tranquila, só o ombro, né? Que a gente tá em processo de recuperação. Mas fica aí o meu relato para vocês. Nós agradecemos a atenção de vocês, esperamos que tenham gostado. E é isso. Obrigada.